Você, meu querido amigo, meu querido colega, editor, deixa eu só ajeitar meu microfone para ele ficar um pouquinho mais perto. Tá aparecendo? Não, né? Beleza. E aí, meu querido amigo editor, como é que você tá? Tudo bom? Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar da última aula de física, da minha parte pelo menos. Tem gravitação ainda, mas isso aí não é problema meu. Eu acho que o meu template tá um pouquinho fora. Deixa eu só ajeitar aqui. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Traz pra cá e cresce. Tá, acho que agora deve estar tudo certo. Bom, mesmo esquema, vou tentar fazer em um take para não dar trabalho. Massa variável, ajeita o título aí bonitinho, por favor, coloca aí massa variável, física embaixo. E bala, acho que podemos começar. Deixa eu só escrever alguma coisa aqui, só pra ver se tá tudo certinho. Escrever, sei lá, obrigado. Caramba, minha caneta tá meio flicando. Obrigado, editor. Vou colocar aqui uma carinha feliz. Porque você é o cara, você é da hora. Vamos lá então. Começar a tentar fazer a intro. E é isso aí. Bom, muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de física do nosso belíssimo Projeto Ampere. E hoje, para finalizar aqui o nosso conteúdo de momento, a respeito de momento, nós vamos falar do último tópico, que é massa variável, certo? Vocês lembram lá na primeira aula, quando a gente introduziu o conceito de momento linear, que eu falei que ele era, na verdade, uma generalização, vamos dizer assim, permitia para a gente encontrar uma forma mais geral da segunda lei de Newton? É basicamente isso que a gente vai estar desenvolvendo hoje. A gente vai ver casos aqui, situações em que a massa do nosso objeto varia ao longo do tempo, certo? Então a gente vai tirar duas equações principais. A primeira delas seria a equação para escrever a cinemática de um corpo a partir de massa variável, e a segunda delas seria a famosa equação do foguete, que seria basicamente uma equação que... Nossa, ficou meio ruim essa intro, né? Perdão, editor, deixa eu anotar 2 minutos aqui, que o vídeo só começa em 2 minutos. Então o vídeo começa em 2h15. Tá, vamos lá. Acho que agora vai. Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de física do nosso belíssimo Projeto Ampere. E hoje, dando continuidade, o último tópico de momento linear, certo? A última aulinha a respeito desse tema. Nós vamos falar a respeito de massa variável, certo? Lembram lá na primeira aula de momento que a gente falou daquela terceira lei, da segunda lei de Newton, uma forma mais geral dela, que a gente falava que a força resultante sobre um corpo era a derivada do momento desse corpo em relação ao tempo. Hoje a gente vai trazer à tona essa relação e falar de casos em que a massa do nosso objeto vai variar ao longo do tempo, certo? Casos de massa variável. Então, a gente vai ter duas principais equações que a gente vai desenvolver hoje. Essa aula é para ser um pouco mais curta, não é para chegar no tempo que as outras geralmente têm, dado que ela é um pouco mais rápida, são poucos conceitos, mas eu achei importante deixar em uma aula à parte, porque é um tópico que é legal ser visto com calma e visto da sua maneira. Perfeito? Então, sem enrolar muito, já vamos começar? E vamos falar a respeito da famosa massa variável. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente quer fazer, a gente vai supor aqui um cenário, certo? E a gente vai trabalhar em cima desse cenário e tentar encontrar uma equação para o nosso problema. Tá, beleza. O que está acontecendo? Vamos lá. A gente vai ter aqui um sistema em que a gente tem um bloco de massa m e um bloquinho de massa ΔM, certo? Então, a gente vai analisar o nosso sistema em dois pontos do tempo distintos. O primeiro deles a gente vai analisar no tempo t, e o outro a gente vai analisar no tempo t mais ΔT, seria um pouquinho depois. T mais uma pequena variação, ΔT eu estou assumindo como sempre positivo. Então, a gente tem aqui, esse aqui seria a nossa figura no tempo t, e esse aqui seria a nossa figura no tempo t mais ΔT. Então, inicialmente, a gente vai ter um bloco de massa m, que está sendo, a gente tem uma força externa, Fe, atuando nesse bloco, e esse bloco tem uma certa velocidade v, certo? E a gente tem um outro bloquinho de massa ΔM, que possui velocidade u. É basicamente esse o cenário do nosso tempo t. No nosso tempo t mais ΔT, o que a gente vai ter? A gente vai ter que esse bloquinho de massa ΔM vai grudar no nosso bloco geral, no nosso bloco maior. Então o que a gente vai ter como resultado vai ser um bloco de massa m mais ΔM e vai ter velocidade v mais ΔV, certo? Vou assumir que essa colisão vai variar em ΔV a velocidade do nosso bloco. Lembrando que aqui faltou eu escrever, mas v e ΔV são vetores, tá? Então, o meu ΔV não precisa ser na mesma direção de v, necessariamente. Ele pode ser em qualquer direção, dado que é um vetor, estou fazendo soma de vetores aqui. Muito bem.
Então, vamos lá. A gente quer começar a tentar entender como que seria a cinemática do nosso problema. Então, a gente sabe daquela aula, eu vou colocar em outro slide aqui. A gente sabe da primeira aula de momento que a força externa sobre um corpo, ela vai falar pra gente qual que seria a razão do momento no tempo, certo? A gente sabe que a nossa força externa, cadê o meu cursor? Cadê o meu cursor, Jesus? Aqui. A gente sabe que a força externa do nosso corpo, ela vai ser dada por dp dt, certo? Eu vou fazer aqui no caso em que a gente está tomando um ΔP sobre ΔT, que seria um caso discreto, um caso não infinitesimal, vamos dizer assim, mas só para facilitar mesmo a gente conseguir entender com mais facilidade o que está acontecendo. Depois a gente faz o t tender a zero, e aí a gente vai ter a noção de derivada, que vocês tanto gostam. Ou não sei se vocês gostam, na verdade. Mas enfim, vamos lá. Só para simplificar, eu vou escrever, na verdade, ao invés de escrever que minha força externa é o meu momento final menos o momento inicial sobre ΔT, eu vou escrever que minha força externa vezes ΔT vai ser igual ao meu momento final menos o meu momento inicial, certo? Só por questão de facilidade, não ter que ficar dividindo por ΔT em todo momento. Então vamos lá, a gente precisa encontrar aqui uma relação para o nosso momento final e o nosso momento inicial. O que seria o nosso momento final? No final do nosso problema, a gente vai ter um bloco de um detalhe importante que eu esqueci de mencionar. A gente está assumindo que essa força externa não varia, tá? A força externa é igual tanto em T como em T mais ΔT. Então é a mesma força. Só fazendo esse disclaimer que a força não muda. No nosso caso, ela pode mudar, no nosso caso ela não muda. Então, no nosso caso final, a gente vai ter um bloco de massa m mais ΔM viajando com velocidade v mais ΔV. Então, o nosso momento final aqui, nosso momento final, ele vai ser dado pela massa do nosso bloco, certo? A massa do nosso bloco é m mais ΔM, vezes a velocidade do nosso bloco. A velocidade do nosso bloco é v mais ΔV. Certo? Espero que tenha ficado claro de onde vem isso. É simplesmente massa vezes velocidade. Nossa massa é m mais ΔM, nossa velocidade é v mais ΔV. E no caso inicial, a gente vai ter o nosso bloco de massa mzão, que se propaga com velocidade v, mais o nosso bloco de massa ΔM, ΔMzão aqui, só para ficar bonitinho, que se propaga com velocidade u, certo? Eu não vou ficar escrevendo vetor, o mais correto seria eu colocar o vetor aqui, colocar vetor aqui, colocar vetor aqui, colocar vetor aqui. Eu não vou ficar colocando vetor toda hora, só para a gente não perder tanto tempo escrevendo o vetor em si, mas tenham em mente que todas as velocidades aqui são vetores, tá? Eu não vou escrever por questão de praticidade mesmo, mas a gente está sempre tratando de vetores. Então, muito bem. O que a gente vai ter? A gente vai ter que a nossa força externa vezes o ΔT, isso aqui vai ser o nosso momento final. Nosso momento final a gente encontrou que era m mais ΔM vezes v mais ΔV, certo? Menos o nosso momento inicial. Nosso momento inicial a gente chegou que era mv mais aqui eu vou colocar entre parênteses, ΔM u, certo? Então, simplesmente substituir os valores de momento que a gente encontrou aqui, m mais ΔM, v mais ΔV, e mv mais ΔM u. Então, tá aqui. Então, isso aqui vai dar pra gente o quê? Propriedade distributiva. Vamos lá. Distributiva no primeiro termo aqui. A gente vai ter mzão v mais ΔMzão v mais mzão ΔV mais ΔMzão ΔV. Certo? Simplesmente fiz a distributiva aqui. Menos mzão v menos, certo? Eu vou simplesmente trazer esse menos aqui para dentro, para não ter que ficar escrevendo parênteses, menos ΔM vezes u. A gente percebe então que a gente tem mv, esse mv vai cancelar com esse mv aqui embaixo. Então a gente vai ter que a nossa força externa vezes o ΔT, isso aqui vai dar pra gente ΔMV mais mΔV mais ΔMΔV menos ΔMV. Perfeito? Então, bom, agora a gente pode simplesmente colocar o nosso ΔV aqui em evidência, o nosso ΔM, perdão, desse termo aqui e desse termo aqui em evidência. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter mΔV mais ΔMΔV menos
mais mesmo, mais ΔM V positivo e U negativo. Então seria V menos U, certo? Então, basicamente é isso. Essa aqui vai ser a nossa relação. Agora eu vou dividir então tudo por ΔT. Então eu vou ter que minha força externa vai ser dada por M ΔV ΔT mais ΔM ΔV dividido por ΔT mais ΔM por ΔT. E aqui eu vou chamar V menos U, vou falar que V menos U é igual a, sei lá, uma velocidade relativa. Na verdade, só para a gente chegar na mesma expressão que o livro, que o Tipler, que é o que eu uso como referência para elaborar essas aulas, eu vou escrever que U menos V vai ser uma velocidade relativa aqui, V rel. Então, isso aqui vai ser menos V rel. Certo? Porque eu tenho V menos U aqui, eu defini U menos V como sendo minha velocidade relativa. Então eu posso substituir aqui como sendo menos velocidade relativa. Perfeito. Então agora eu vou simplesmente tomar o limite em que esse ΔT tende para zero. Quando o meu ΔT tende para zero, esse termo aqui vai me dar o meu ΔV sobre ΔT, vai tender a derivada da velocidade no tempo. Certo? Isso aqui vai tender, esse termo aqui tende a dv dt. Esse termo aqui, meu ΔM sobre ΔT, tende a dm dt. E por fim, esse termo aqui, ΔM ΔV sobre ΔT, deixa eu escrever ele aqui em cima só para a gente falar dele em mais detalhe. ΔM ΔV sobre ΔT, esse termo vai se aproximar de quê? Esse termo vai se aproximar de zero, certo? A gente pode falar que esse termo se aproxima de zero. Porque isso aqui seria ΔM ΔT, por exemplo. Isso aqui seria dm dt vezes dv. Seria a derivada, um diferencial de velocidade. Esse diferencial de velocidade é muito pequeno, porque como a gente está tomando um dt muito pequeno, um intervalo de tempo muito pequeno, não tem como a nossa velocidade variar muito nesse intervalo de tempo. Então o nosso dv tem que necessariamente ser pequeno. Então isso aqui vai dar uma razão, certo? Uma derivada, que é não nula, vezes um termo que tende a zero. Esse termo vai tender a zero no limite. Então todo esse conjunto vai tender a zero, certo? Então eu posso simplesmente, no limite, desprezar esse termo ΔM ΔV sobre ΔT. Então, por fim, eu vou chegar aqui, minha força externa vai ser dada por M dv dt menos V relativo, que eu vou chamar só de VR aqui, dm dt. Que é mais ou menos o que você espera quando você toma a nossa relação que falava que a força é igual a dp dt. Certo? Isso aqui vai ser, usando a regra da cadeia em MV, isso aqui vai ser algo do tipo velocidade dm dt mais, escrever aqui embaixo, mais massa dv dt, certo? Pela regra do produto da nossa derivada. Então, o que a gente chegou faz sentido. Ele é uma massa vezes uma derivada da velocidade, menos uma velocidade vezes uma derivada da massa. Esse termo de menos aqui surge simplesmente da nossa definição de velocidade relativa, que a gente define como U menos V. Se a gente definisse a nossa velocidade relativa como V menos U, então esse termo aqui seria positivo e a gente ia ter exatamente a regra do produto, da derivada convencional. A gente toma esse sinal de menos porque geralmente a gente está interessado em descobrir a aceleração do nosso corpo, certo? A aceleração seria a derivada da velocidade no tempo. Então, deixa eu só criar um novo slide rapidinho, porque eu achei que fosse caber tudo nesse, mas aparentemente não vai. Então, deixa eu só apagar aqui tudo que a gente chegou. Eu tenho anotado no slide anterior, certo? Então, beleza. Eu vou só agora escrever aqui em cima que a gente chegou. A gente chegou aqui, a nossa força externa. Isso aqui vai ser dado por mzão dv dt menos, VCM, V relativo, dm dt. Certo? E agora, como eu estou interessado geralmente na aceleração, eu posso isolar ela. Então eu posso falar que a minha massa vezes a derivada da velocidade, massa dv dt, isso aqui tem que ser igual a força externa mais a minha derivada da massa no tempo, vezes a minha velocidade relativa. Sempre lembrando que a minha velocidade relativa vai ser o meu U menos V, certo? Então, basicamente é isso. É simples assim você descrever um sistema que possui massa variável. Você vai saber geralmente como essa massa varia
com a variação do tempo. Então você vai ter, por exemplo, uma expressão para massa em função do tempo. E aí você pode simplesmente derivar a massa em relação ao tempo e aplicar tudo aqui e você vai chegar numa expressão para a sua massa vezes a aceleração. Certo? Se você quiser só saber a aceleração do seu sistema, você sabe que a aceleração é igual a 1 sobre a massa, que agora depende do tempo, é uma função do tempo. Então calma, deixa eu escrever bonitinho. A gente sabe que a nossa aceleração, que depende do tempo, isso aqui vai ser dado por 1 sobre a massa, no mesmo intervalo, no mesmo tempo, que multiplica. Isso aqui vai me dar a força externa, aplicada no tempo, porque ela pode depender do tempo, mais a derivada da massa, que depende do tempo, derivada no tempo, vezes a velocidade relativa, que também pode depender do tempo. Certo? Então agora a gente tem uma expressão para a nossa aceleração em função do tempo. E aqui no caso, provavelmente o nosso m de t seria dado, a gente consegue derivar m de t, a gente encontra dm dt. Então é basicamente isso. Esse seria o caso de você resolver para um sistema que a massa dele varia com relação ao tempo. Você precisa simplesmente saber a força sobre ele, a força externa, e como a massa dele varia no tempo. E como esse acréscimo de massa, vamos dizer assim, se relaciona com a velocidade original do seu objeto. Se você souber tudo isso, você consegue escrever uma função para aceleração do seu corpo, certo? Então é basicamente essa a ideia. Essa função é um pouco mística. Eu, pelo menos, quando fiz Física 1, tinha um pouco de medo dela, não vou mentir. Porque ela é um pouco... ela cria um conceito meio diferente, né? Tipo, você derivar massa com relação ao tempo é algo meio abstrato. Mas se você conseguir fazer essa derivação por conta própria, se você entender o cenário que você está trabalhando, ela até que faz sentido, certo? Ela não é um monstro de 7 cabeças, não é tão difícil trabalhar com ela assim. Então, eu recomendo que você, se você acompanhou até aqui, tenta pausar o vídeo, sei lá, desenhar esse mesmo esquemático que eu fiz e tentar desenvolver e ver que essa equação faz sentido, tentar entender passo a passo, não só ver eu fazendo esse desenvolvimento matemático aqui, mas tentar entender esse argumento de, por exemplo, por que esse ΔM, ΔV sobre ΔT vai para zero, ver se isso faz sentido para você. E é basicamente isso. Isso vai descrever a primeira das equações que a gente tem para falar hoje. Então, agora a gente pode partir para a mística equação do foguete, que seria o resultado final, vamos dizer assim, a última equação que a gente obtém nesse estudo a respeito de momento. Então, basicamente, a gente vai supor um cenário em que a gente vai chamar de foguete aqui, porque seria a aplicação prática desse cenário. A gente vai ter um corpo que tem uma certa massa, e esse corpo vai jogar parte dessa massa fora. No caso do foguete, seria o foguete expelindo combustível, certo? Essa seria a aplicação que a gente está interessado em modelar. Então a gente tem um foguete que vai iniciar com massa m0, seria a massa inicial do nosso foguete, e vai expelir combustível a uma velocidade relativa a u, certo? Aqui, o meu u é a velocidade relativa. Opa, cadê meu cursor? Aqui. O meu u é a velocidade relativa. Nesse caso, o meu u é igual a esse VR, tá? Não é igual a esse u aqui de trás. Não é igual a esse u aqui. O meu u agora é a velocidade relativa. Eu estou usando a notação do Tipler, tá? Então, isso não foi eu que criei. Eu acho que faria mais sentido usar VR, mas só para seguir a notação do Tipler, eu vou chamar de U. Então, a gente vai assumir que o nosso foguete expele o combustível com velocidade U. A gente vai ter que a massa do foguete para um certo instante t vai ser dada por essa relação aqui. O nosso m de t vai ser o m0, certo? Que é a massa que a gente iniciou, menos rt. Isso aqui, claro, para t maior ou igual que zero. Então, o que isso significa? Isso significa que a gente está expelindo combustível a uma taxa constante. Então, passou 1 segundo, a gente expeliu R. Passou 10 segundos, a gente expeliu 2R. Passou 3 segundos, a gente expeliu 3R. E assim por diante, até a gente chegar na massa final. Vamos dizer assim, a gente tem que o foguete tem uma massa final, que seria o M0 menos o R vezes o T de T aqui, tempo de expelir. O MF seria a massa do foguete em si, a massa da carcaça dele. A massa dele sem nenhum combustível mais, quando ele não tem mais nada para expelir, certo? Então, essa equação vai valer desde quando ele começa a expelir o combustível até ele terminar de expelir o combustível. Ele não vai expelir até a massa dele ser nula, tá? Não faz sentido. Não tem como ele se desintegrar todo ao longo do tempo. Ele vai chegar numa massa mínima ali, que é a massa da carcaça em si, onde não tem mais o que você pôr para fora. Então, é basicamente esse o cenário que a gente tem. E a gente quer partir dessa equação que a gente chegou aqui atrás para encontrar uma relação para a aceleração do nosso foguete ou para a velocidade do nosso foguete no tempo. Então vamos lá. A gente sabe aqui, essa relação que a gente desenvolveu lá atrás, que a nossa força externa mais a velocidade relativa vezes a derivada da massa no tempo, isso aqui tem que ser igual a massa no nosso instante vezes a derivada da velocidade no tempo, certo? E
Aqui entra uma notação, não sei se é notação a melhor palavra, mas uma definição. A gente vai definir como força de empuxo a força que expeliu o combustível gera no foguete, certo? Se você vê, aqui a gente tem força, aqui a gente tem força, então para tudo isso aqui fazer sentido, para essa análise fechar, isso aqui tem que ser força. Então, você jogar algo para fora te dá força, certo? Gera uma força sobre você. Pensa que você está, sei lá, num barco no meio do rio e você joga uma bola nessa direção. Se você jogar a bola nessa direção, você vai ser puxado na outra direção, certo? O barco vai começar a dar para trás. Isso é porque você jogar algo, você expelir uma massa em uma direção, vai tirar uma força na outra direção. É exatamente isso que o foguete faz. O foguete joga o combustível para baixo, de modo que expelir o combustível para baixo gera uma força nele para cima, certo? É basicamente essa a ideia. Então a gente vai definir como força de empuxo, seria esse o nome dado, como sendo a massa vezes o dm/dt, certo? Isso aqui é simplesmente a definição, é um nome que o pessoal dá para essa força. Então vamos tentar desenvolver, vamos tentar chegar numa relação para o nosso foguete. A gente tem aqui o nosso diagrama de corpo livre e a gente tem que a única força externa que está sendo aplicada ao nosso foguete é a força peso, certo? A gente está assumindo que a gente não tem atrito com o ar, a gente não tem nada, a única força é a força peso. E a gente vai assumir também que a gravidade não muda, tá? Você imaginaria que conforme o foguete vai subindo, vai ficando mais distante da Terra, a gravidade dele vai mudando, a gravidade que atua sobre ele, mas nesse caso a gente vai assumir que a gravidade é constante. Mas para simplificação mesmo, a gente não quer ficar louco com um caso muito real em Física 1, né? Física 1 ainda acaba sendo algo bem simplificado. Mas então, beleza. Vamos lá, vamos tentar ver no que a gente chega. A gente sabe então que a nossa força externa ela vai ser dada pela força peso. Eu estou orientando aqui o meu eixo Y nesse sentido, certo? O meu eixo Y é positivo para cima. Então, minha força externa ela vai ser dada por menos mzão g, certo? Essa aqui seria minha força peso. E a gente tem, então, que a nossa força de empuxo vai ser dada por u dm dt. E a gente sabe que o nosso m, ele é um m0 menos rt. Então, a gente precisa derivar essa expressão com relação ao tempo. O nosso dm dt seria a derivada com relação ao tempo da nossa expressão aqui, m0 menos rt. Bom, então como a gente deriva isso? A derivada é linear, então a gente pode falar que isso aqui é a nossa derivada de m0 com relação ao tempo, menos a nossa derivada de rt com relação ao tempo. m0 é um número, é uma constante, não varia. A derivada de uma constante, zero. Então esse primeiro termo aqui vai dar zero. A derivada de algo que depende linearmente de t é uma constante, certo? Então a gente vai ter que isso aqui vai dar menos r, simplesmente. Então a gente sabe que a nossa derivada da massa no tempo é simplesmente r, porque você derivar, se eu tenho f de x é igual a ax, então isso aqui vai me dar que f' de x é igual a certo? Simplesmente derivada normal de um polinômio de primeiro grau. Então isso aqui vai dar menos r, então a gente sabe que a nossa força externa, deixa eu só apagar tudo isso aqui, só pra gente ter espaço de desenvolver a nossa equação depois. Isso aqui vai ser dado por, cadê? Aqui. Isso aqui vai ser dado por u, isso aqui vai ser menos r vezes u, certo? Então esse aqui é a nossa força de empuxo. Ela vai ser dada pela velocidade relativa, vezes a derivada da massa no tempo, é simplesmente menos r. Então agora a gente pode substituir tudo isso aqui na equação que a gente encontrou aqui atrás. A gente sabe que a nossa força externa, que é dada por menos mzão g, mais a nossa força de empuxo, que é dada por menos rzão u, isso aqui tem que ser igual a mzão derivada da velocidade no tempo, certo? Seria essa a nossa relação. Então, vamos dividir tudo pela massa, já que a gente está interessado em encontrar a nossa aceleração. Então, a gente se encontra aqui simplesmente que a nossa dv dt, a derivada da nossa velocidade no tempo, vai ser dada por menos g menos r sobre m vezes u, certo? Faz sentido eu simplesmente dividir tudo por m. Então, bom, agora a gente tem uma relação para a nossa aceleração. É simples assim. Essa é a aceleração do nosso foguete em cada intervalo de tempo. Agora, vamos supor que a gente queira encontrar a velocidade do nosso foguete. Então, a gente precisa, como que você encontra a velocidade de um corpo, você integra a aceleração, certo? Antes da gente integrar, eu vou só substituir esse m aqui pela relação da massa que a gente encontra que o exercício deu pra gente. Então, isso aqui seria menos g menos r u sobre m0 menos rt, certo? Simplesmente substituir esse m aqui pelo m que foi dado pra gente do enunciado, que é esse aqui atrás. Então, beleza.
temos essa relação aqui. Deixa eu só reescrever que ficou meio feio. Isso aqui vai ser menos RU. Isso aqui é dividido por M0 menos RT. Certo? É isso mesmo, tá certo. Então, não é RT, aqui é RT? RT, né? RT, tá certo, o que eu tô falando. Bom, então é isso. A gente tem a aceleração do nosso corpo. Repare agora que a aceleração depende do tempo, certo? Ela é uma função que depende do tempo, através desse T no denominador aqui. Então, bom, a gente sabe que a nossa aceleração do foguete com relação ao tempo, isso aqui vai ser dado por menos g menos r vezes u dividido por m0 menos rt. Essa aqui é a expressão para a nossa aceleração. Então, se a gente sabe a aceleração e a gente quer encontrar a velocidade, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente integrar, certo? Você leva da aceleração para a velocidade através de uma integração. Então, eu vou ter que a minha velocidade, eu vou integrar aqui explicitamente mesmo, e agora eu tenho que escolher estrategicamente quais são os meus limites de integração, certo? Eu vou começar a minha integração no zero, porque eu sei que a velocidade do meu corpo em zero é zero. E o t, para t igual a zero, vai me facilitar algumas coisas. Então eu vou integrar do zero até o t. Sei lá, vou chamar de t0 aqui, que seria o tempo em que eu quero saber a velocidade. Então eu integrar a minha aceleração de 0 até t0 vai me dar a velocidade aplicada em t0 menos a velocidade aplicada em zero. Eu estou assumindo que o meu foguete parte do repouso. Então esse segundo termo aqui vai dar zero, certo? Ele vai simplesmente desaparecer. Então isso aqui tem que ser igual à minha integral de 0 até t0 da minha expressão aqui, de menos g menos ru sobre m0 menos rt, tudo isso aqui dt, integrado no tempo, certo? Então, vamos lá. A gente tem que a nossa velocidade em t0 vai ser dada por essa integral. Eu posso usar a propriedade da integral. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de integral em cálculo, talvez não, mas eu vou basicamente, eu vou meio que mostrar para vocês como faz, e assim que, caso vocês não tenham visto, vocês vão ver em cálculo depois, tudo certinho, e tudo vai fazer sentido. A integral, assim como a derivada, ela é linear, o que significa que a integral de uma soma é simplesmente a soma das integrais. Então isso aqui eu posso escrever como sendo menos a integral de 0 a t0 de g dt menos a integral, ficou meio feio, a integral de 0 a t0 de ru sobre m0 menos rt dt. Perfeito? Então, esse primeiro caso aqui, a integral de uma constante dá a constante vezes o tempo. Imagino que vocês estejam cansados de saber disso já, lá de cinemática. Então, isso aqui vai dar pra gente menos g vezes t0, certo? Porque o g aplicado no limite inferior daria g vezes 0, que vai dar 0. Então, isso aqui vai dar menos g t0 menos a integral. Eu vou trazer essas constantes aqui para fora também, como a integral é linear. A constante pode sair, então isso aqui vai me dar menos ru, a integral de 0 a t0 de dt sobre m0 menos rt, certo? E eu vou só criar um novo slide aqui, para a gente continuar esse desenvolvimento tranquilamente. Tá. Então, a gente sabe, a gente chegou na relação aqui que o nosso... Aqui. Que o nosso v de t0 vai ser menos g vezes t0 menos r vezes u integral de 0 a t0 de dt sobre m0 mais rt. Beleza, então é basicamente isso. A gente chegou na relação, a gente só precisa agora computar essa integral aqui. Então, eu vou usar uma técnica aqui que a gente chama de substituição de variável, que a gente pode fazer quando a gente vai fazer uma integral. Então, eu vou criar aqui uma variável u, que ela vai ser simples... Não, u é um nome ruim por conta desse u aqui. Vou chamar uma variável, sei lá, eu vou criar uma variável alfa aqui. Eu vou chamar alfa de m0 mais rt. Então, isso aqui vai me dar aqui o meu d alfa, a minha derivada, o meu diferencial de alfa, fazendo derivação implícita aqui. Isso aqui vai me dar r dt, certo? Porque derivada de m0 dá zero, derivada de r vezes t vai dar r vezes dt. Então agora eu posso substituir o meu d alfa aqui e o meu
o meu alfa aqui embaixo. Então isso aqui vai me dar que meu V de T0 vai ser menos G vezes T0 menos R vezes U integral. E aqui eu vou ter uma mudança nos meus limites de integração, certo? Então, quando o meu T vale 0, o meu alfa vale quanto? O meu alfa vale M0. Então, essa integral vai de M0 até... Quando o meu T vale T0, o meu alfa vale M0 mais RT. Então, esse aqui vai de M0 até M0 mais RT. RT0 aqui, né? Seria eu aplicar o T0 nessa relação. Isso aqui vai dar D alfa sobre R vezes alfa, certo? Esse R surge por conta desse R aqui. Então eu sei que D alfa é igual a R vezes DT. Então isso aqui vai me dar que DT é igual a D alfa sobre R. Então eu posso simplesmente substituir esse DT aqui como sendo D alfa sobre R. Então é por isso que surge esse R aqui no denominador. Então, bom, a gente pode simplesmente escrever isso aqui agora como sendo menos G vezes T0 menos R vezes U. Eu posso tirar esse R aqui para fora da minha integral, sobre R. Integral de M0 a M0 mais R vezes T0 de D alfa sobre alfa. Perfeito? E agora como que a gente integra uma função, no caso 1 sobre x? A integral de uma função 1 sobre x é simplesmente o logaritmo natural de x. Então isso aqui a gente pode dizer como sendo menos g vezes t0 menos u vezes ln de x. Então seria o meu x aplicado no limite superior, seria m0 mais rt0 dividido por m0. Perfeito? Então, bom, essa é basicamente a nossa equação do foguete. Então, é basicamente isso. Eu imagino que essa integral talvez tenha ficado um pouco confusa para vocês. Não tem muito o que eu fazer, ela precisa ser computada. Então eu tentei fazer o mais passo a passo possível, fazer a mudança de variável. Mas, de novo, vocês vão ver isso em tempo hábil em cálculo, talvez em cálculo 2. No começo de cálculo 2 vocês já vão ver isso. Se não, no final de cálculo 1 mesmo, depende bastante do professor. Então, não se preocupem. Vocês vão saber integrar isso muito em breve. Mas, infelizmente, pode ser que essa equação caia. O objetivo do projeto é tentar ajudar vocês no desenvolvimento das equações e tal, e dar esse ferramental para vocês. Então, bom, basicamente é isso. A gente entende, então, que a nossa velocidade do foguete para um qualquer tempo t0 vai ser dada por menos u vezes o logaritmo natural de... Eu posso escrever m0 mais rt0 como sendo simplesmente m, certo? Seria a massa do meu foguete dividido por m0, porque m0 mais rt0 é simplesmente m. Isso aqui menos g vezes t0. Perfeito? Então, bom, é basicamente isso. Se você ainda quiser, você pode deixar esse termo positivo invertendo o logaritmo, certo? Se você fizer 1 sobre o seu argumento do logaritmo, surge um sinal de menos. Então eu posso dizer que minha velocidade ainda pode ser escrita como sendo u vezes o logaritmo natural de m0 sobre m menos gravidade vezes o tempo. Perfeito? Então é basicamente essa a equação para a velocidade do foguete em qualquer intervalo de tempo. Se ficou meio confuso, de novo, a gente vai ter um exercício para resolver essa equação do foguete com vocês. Dá uma olhada naquele exercício, pode ajudar vocês. Mas no mais é basicamente isso. Eu espero realmente que tenha ficado um pouco claro. Esse tópico é confuso, eu sei que é confuso, eu sei que é complicado exigir que vocês saibam fazer uma integral sem que vocês tenham visto isso em cálculo, sem que vocês tenham visto isso de forma teórica. Eu fiz o meu melhor para tentar explicar para vocês passo a passo de como fazer, mas eu não espero que vocês saiam daqui sabendo fazer tudo isso e a integral é muito fácil. Infelizmente, a ementa do curso pede isso. Então a gente, como organizadores do projeto, achou legal incluir nas aulas, para que vocês tenham o material completo. Então, é basicamente isso. Realmente espero ter ajudado, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar eu, qualquer pessoa da organização. A gente está aí para tentar ajudar vocês, beleza? Tentar fazer Física 1 menos caótico, menos impactante. Perfeito? Então, de novo, muito obrigado. Eu acho que essa é a última aula de Física que eu preciso gravar, que tá planejado pelo menos. Então, muito obrigado, de verdade, pela atenção, todos vocês que assistiram até aqui. Eu espero ter ajudado vocês, espero que essas aulas tenham clarificado o conteúdo. E é isso. Muito obrigado, de verdade. Eu estou há muito tempo nesse fechamento já, mas foi bastante tempo, bastante tempo preparando esse material para vocês, preparando a lista de exercícios, preparando as aulas.
Então eu espero que seja útil, espero que vocês possam tirar proveito disso e que isso ajude vocês ao longo da graduação. Perfeito, muito obrigado de novo e até mais. Valeu, meu povo. Tudo de bom pra vocês.